Olá, nesse vídeo nós vamos falar em detalhe sobre a obtenção de um modelo matemático para um sistema de controle de nível de um tanque cônico. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre modelagem matemática de sistemas dinâmicos de forma geral. No livro-texto da nossa disciplina Engenharia de Controle, o livro do Dorff e Bishop, há uma ênfase no capítulo 2 sobre o uso de modelos fenomenológicos, também chamados modelos caixa branca, que são aqueles baseados no conhecimento sobre a física dos processos para a obtenção dos modelos matemáticos. Essa ênfase vai um pouco além e ela se concentra em modelos matemáticos que são obtidos a partir da estratégia de construção de equivalentes elétricos para cada uma das partes dos sistemas. Eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo que não necessariamente nós vamos utilizar equivalentes elétricos para obter modelos matemáticos dos nossos sistemas dinâmicos que queremos controlar. Muito bem. Inicialmente, como eu já disse, a modelagem caixa branca ou fenomenológica é essa que se baseia em princípios físicos. Mas nem sempre é necessário que obtenhamos um modelo matemático do sistema usando esta abordagem. Muitas vezes, nós podemos obter o modelo do sistema usando uma abordagem do tipo caixa preta. Uma abordagem caixa preta, nós construímos um modelo matemático para o sistema que depende do conhecimento dos sinais de entrada e dos sinais de saída somente. Então, a partir de dados coletados sobre o sistema a respeito das variáveis que influenciam esse sistema, que são oriundas de agentes externos, entradas exógenas, e também da coleta de informações sobre as saídas do sistema, nós podemos usar técnicas que vocês investigam na disciplina de técnicas de modelagem para então obter equações matemáticas que relacionam a saída à entrada e, eventualmente, com a presença de variáveis auxiliares, variáveis internas do sistema. Vamos considerar um exemplo bastante concreto e próximo da realidade prática, que é o exemplo de controle de nível de um tanque, esse tanque que é um tronco de cone. O fato de ser um tronco de cone é interessante porque nós temos uma área da seção transversal, a área dessa seção transversal é variável dependendo da altura, do nível da água no tanque. E aqui o que nós estamos vendo é uma série de subsistemas. Nós temos aqui o controlador de nível, aqui a válvula de controle, que abre mais ou fecha a passagem de maneira a estabelecer uma certa vazão de entrada. Então, uma certa quantidade de água cai nesse tanque. Esse tanque tem uma saída de água. A quantidade de água que sai, ela depende do nível. Quanto mais alto o nível, mais água sairá. O próprio tanque pode ser pensado, então, como um sistema que tem como entrada a vazão, e como saída, a variável de interesse para nós é o nível, certo? E nós temos um outro subsistema aqui, que é o transmissor de nível, que é um medidor de nível, Level Transmitter, isso significa essa sigla LT. Aqui em cima eu esqueci de dizer, é o Level Controller, controlador de nível. Então, de fato, nós temos 4 subsistemas aqui. Mas nós vamos considerar o modelo do sistema sem pensar no sistema de controle. Vamos considerar apenas o sistema que nós queremos controlar. Vamos imaginar que esse sistema começa aqui. Essa variável, que é o comando enviado para a válvula
de controle de nível, Level Valve, né, LV. Esse comando, então, produz a abertura ou fechamento dessa válvula, mudando então a vazão de entrada, e isso faz com que o nível do reservatório suba ou diminua, né? O nível só vai diminuir porque a gente tem essa saída de água. E eu tenho algum elemento sensor, pode ser um medidor de pressão, aqui no fundo, por exemplo, que mede a altura da coluna d'água e produz um sinal elétrico, aqui representado por essa linha tracejada, um sinal elétrico que vai ser enviado para o controlador. No entanto, o sistema que nós vamos representar é sem considerar o controlador. Então aqui é o final do nosso sistema, né? A entrada é um comando de corrente de 4 a 20 mA, e a saída também é uma informação em corrente de 4 a 20 mA, né? Nosso objetivo, então, é representar esses 3 subsistemas que estão aqui circulados, com ainda uma observação que eu vou fazer. Essa observação é de que a válvula ela vai ser representada como uma junção, né, na verdade, constituída, né, por 2 subsistemas. O primeiro subsistema é um amplificador de potência, e a motorização da válvula. Muito bem. Então, aqui é uma breve explicação do que eu já comentei com vocês, né? Nós temos o LT, o transmissor de nível, o LC, o Level Controller, e é isso que nós vamos considerar que a entrada é um sinal de comando de baixa potência, né? Esse sinal de 4 milésimos de ampere a 20 milésimos de ampere. Diga-se de passagem, esse é um padrão industrial, né, de transmissão de informação em corrente. A título de curiosidade, né, vocês vão investigar isso mais a fundo na disciplina de instrumentação industrial. E lá vocês verão que o início da faixa é 4 mA, não é zero, para poder indicar rompimento do laço de corrente, né, no caso de uma falha. Se não houver nenhuma corrente circulando naquele laço, é porque o canal de comunicação ele foi afetado, né, ele foi destruído, na verdade. Né, e aí as providências têm que ser tomadas, né? Da mesma maneira, o sinal de comando, né, esse é o sinal de comando, né, e o sinal do transmissor de nível também é um sinal de 4 a 20 mA. Essa parte, portanto, do sistema de controle que nós iremos representar, ela de fato representa o processo a ser controlado. Esse processo está representado como um diagrama de blocos mostrado nessa figura aqui embaixo. Nessa figura nós conseguimos ver que temos um sinal de entrada, que é o comando para o amplificador de potência da válvula, um comando de 4 a 20 mA, um comando em corrente. Esse amplificador de potência vai produzir um sinal de tensão, VA, em volts. Esse sinal de tensão será usado para mover um motor de corrente contínua, e esse motor de corrente contínua está acoplado ao acionador mecânico da válvula, que promove a abertura ou fechamento da seção do tubo por onde passa a água. Então, com isso, ele promove uma variação da vazão de entrada de água no tanque. Vazão de entrada é essa, que é dada em metros cúbicos por segundo. O tanque, por sua vez, é um acumulador de água, né? E esse acúmulo de água se reflete como a variação do nível esse medido em metros. Entretanto, nós não temos acesso diretamente à variável nível, mas sim à variável que é a saída do nosso medidor de nível, nosso transmissor de nível, né? O medidor recebe esse nome
essa qualificação, né, essa qualificação como transmissor, quando ele não apenas mede a variável desejada, no caso nível, né, mas também ele envia essa informação, que é o caso então do nosso medidor de nível, ele é um transmissor de nível, e aqui a variável ym, né, é o sinal medido, e é um sinal em miliamperes. É muito importante, vocês devem sempre, quando estiverem obtendo, né, um modelo matemático de um sistema a ser controlado, tomar o cuidado de indicar as grandezas de cada uma das variáveis de entrada e de saída de cada um dos subsistemas que vocês escolheram representar. Quando eu digo que isso é uma escolha, percebam que alguma pessoa poderia ter escolhido colapsar, né, no mesmo sistema o amplificador de potência e a válvula motorizada. Seria uma possibilidade também, né? Então, de fato, esse processo de modelagem ele não é único, ele passa pelas escolhas do engenheiro responsável. Essas escolhas elas estão associadas com a sua capacidade de reconhecer quais são as variáveis de entrada e de saída de cada um desses subsistemas, né? E como eu já disse anteriormente, aqui também está colocado, né, nós não vamos falar sobre controlador. A gente está falando só de uma parte, né, do nosso sistema de controle, que é uma parte que não envolve o controlador. Tal que a nossa entrada é o comando que vai ser enviado posteriormente por um controlador a ser projetado, e a saída do nosso sistema é um sinal de medido que posteriormente será enviado ao controlador, né? Muito bem. O primeiro subsistema que nós vamos considerar é o tanque, né? O subsistema do tanque nós escolhemos como variáveis de entrada, como variável de entrada, né, a vazão de entrada em metros cúbicos por segundo, e como variável de saída o nível do tanque em metros, né? Então vejam que o que eu estou mostrando aqui é como obter as equações que descrevem a evolução, né, dinâmica, ou seja, a evolução temporal da variável nível em função da vazão de entrada e de outras variáveis internas, né, eventualmente. Para fazermos isso é relativamente simples. Nós vamos considerar o balanço de massa que acontece no tanque. No caso, como se também considerarmos, né, que a densidade da água não muda, ou seja, a água é um líquido incompressível, né, essa conservação da massa ela se traduz como conservação de volume. Então essa primeira equação é uma equação de balanço de massa que está representada aqui como uma conservação de volume. A variação de volume no tanque é igual à quantidade de água, né, o volume de água que entrou, que é a vazão de entrada multiplicada pelo intervalo de tempo, né, vazão de entrada em metros cúbicos por segundo, multiplicado por um certo intervalo de tempo em segundos, me dá o volume de água que entrou, menos o volume de água que saiu, que é a vazão de saída multiplicada por um intervalo de tempo. Considerando que essa variação no volume de água, né, que volume esse que foi acumulado no tanque, é igual à área da seção transversal do tanque multiplicado pela variação na altura do nível de água, né, e considerando ainda que a vazão de saída ela é proporcional à raiz quadrada da pressão no fundo do reservatório, a raiz quadrada de ρgH, nós conseguimos montar essa segunda equação, né? Portanto, se nós dividirmos ambos os lados pelo intervalo de tempo ΔT, nós chegamos então nessa equação final aqui. Essa equação final ela mostra que a taxa de variação temporal do nível é dada por essa expressão que depende do próprio nível, como a gente já esperava, e depende também da vazão de entrada. E agora, se nós considerarmos, né, o limite com o intervalo de tempo tendendo a zero, essa equação vai se transformar numa equação diferencial, que é essa que está mostrada aqui, onde a gente escolheu substituir no lugar de h,
nós colocamos uma variável x, porque h é a variável de estado desse subsistema, que é o tanque. E nessa outra equação, nós estamos indicando qual é a variável de interesse, a variável de saída, né? Então vejam que nós temos aqui uma variável de saída, temos uma variável de entrada e temos também uma variável interna, que é o x, né? A variável interna que eu estou indicando aqui. Claro que nesse exemplo, tanto a variável de saída quanto a variável interna são a mesma variável, mas não precisava ser assim, né? Essas duas equações, elas podem ser colocadas nessa forma padrão, né? Que é constituída por uma equação diferencial, uma equação dinâmica, e uma equação de saída, que é uma equação algébrica. Essa expressão aqui em cima mostra como o raio do tanque varia em função do nível, já que é um tanque cônico. Para valores de nível iguais a zero, né, quando x aqui é igual a zero, nós temos um raio inicial. E quando x assume um valor h, um máximo valor de nível, nós temos um raio máximo. Então essa equação, o raio, né, varia de uma maneira afim com o nível, né? Essa equação diferencial obtida é uma equação não linear, porque nós temos aqui do lado direito dessa equação essa função de x e de u, que não é uma combinação linear das variáveis x e u, né? Para ser uma combinação linear, nós teríamos que ter uma constante vezes x mais outra constante vezes u. Se não temos isso, temos um sistema não linear. Um outro subsistema que nós vamos representar é o sistema da válvula motorizada, né? E aqui você se lembra, nós vamos considerar que existe um amplificador de potência que aplica um sinal de tensão, VA, a um motor de corrente contínua, está aqui mostrado, esse motor de corrente contínua. E esse motor de corrente contínua está acoplado ao efetuador da válvula. Efetuador esse, quando gira de um certo ângulo, permite a passagem de água e, portanto, há uma variação da vazão de entrada de água no tanque. Então nós vamos agora tratar da modelagem matemática desse sistema. Nós vamos dividir, né, o modelo da válvula motorizada em três partes, né? Nós temos então uma parte elétrica, que é a parte correspondente ao motor de corrente contínua, que representa o chamado circuito de armadura de um motor de corrente contínua. Ele aqui em cima ele é formado por uma resistência do enrolamento de armadura com uma indutância de dispersão de armadura. Então aqui nós estamos chamando de RA, esse aqui é LA. E nós temos também uma força contra o eletromotriz que é proporcional à velocidade de rotação do motor. Então a gente aplica uma diferença de potencial VA e há uma circulação, e a circulação de uma corrente de armadura, chamada de IA. Então se a gente olha para esse circuito, a gente consegue escrever que L dIA de dt, que é a diferença de potencial que surge nesse indutor, mais RA IA, que é a queda de tensão que aparece nessa resistência interna de armadura do motor, mais uma constante multiplicada pela velocidade de rotação do motor, K1 ômega. A soma dessas três diferenças de potencial tem que ser igual a VA. Então, se a gente isola aqui LA dIA de dt do lado esquerdo, nós conseguimos obter essa expressão do lado direito. Para a parte mecânica do motor de corrente contínua, né, nós temos essa equação. Essa equação é a lei de Newton para sistemas rotacionais, né? Nós temos o momento de inércia do eixo do motor acoplado ao efetuador da válvula, multiplicado pela aceleração angular, o momento de inércia vezes a aceleração angular, é igual ao torque resultante.
O torque resultante ele tem duas componentes. Uma é o torque eletromagnético, quando circula uma corrente pelo enrolamento de armadura do motor, é produzida uma força, né, no enrolamento de armadura. Essa força produz um torque que faz o eixo do motor girar. E nós temos também aqui uma componente que é um atrito viscoso cinético, né? Quanto maior a velocidade, maior esse torque de atrito cinético, né? E finalmente nós temos uma relação cinemática, porque essa equação ela diz respeito à variação da velocidade angular do motor. Mas de fato, o motor, o que nós estamos interessados é em descobrir qual é esse ângulo de rotação do motor. O ângulo é igual à integral da velocidade angular, né? De outra maneira, a derivada temporal do ângulo de rotação é igual à velocidade angular. Então, com isso, nós conseguimos ver que o motor de corrente contínua, para ser representado, né, esse motor que está acoplado à válvula motorizada, nós precisamos de três equações diferenciais. Então, notem que aqui nós utilizamos então uma primeira variável interna, foi a velocidade, a corrente de armadura, uma outra variável interna, que é a velocidade angular do motor, e uma outra variável interna, que é o ângulo de rotação do eixo do motor. Como nós temos três variáveis internas, então, três variáveis de estado, né? Três equações diferenciais, nós temos, portanto, um sistema de terceira ordem. Né? A ordem do sistema dinâmico é igual ao número de variáveis de estado, o número de equações diferenciais que eu preciso para descrever o seu comportamento, né? Além disso, nós temos também como variável de entrada a tensão que é aplicada ao motor. Faltou apenas a gente definir aqui qual é a variável de saída. A variável de saída, para nós, no caso do motor, será igual ao ângulo de rotação do eixo do motor, né? Esse ângulo de rotação do eixo do motor é em relação a ele que nós vamos associar a variação da vazão de entrada a seguir. Nós podemos então imaginar que quando a válvula o efetuador da válvula é girado, o que a gente tem é um comportamento parecido com esse que está nesse gráfico, né? Existem diferentes válvulas que exibem diferentes características estáticas. Aqui nós estamos mostrando uma válvula que tem essa característica de que a vazão que é fornecida por ela, considerando uma diferença de pressão constante, ou seja, uma pressão atmosférica, a jusante, ou seja, uma pressão atmosférica na saída da válvula, sempre constante, e uma pressão a montante, a pressão no ponto antes da válvula, uma pressão constante, nós podemos imaginar que a vazão vai variar em função da abertura da válvula dessa maneira, né? Essa é uma válvula, é bem parecida essa característica dessa válvula com válvulas chamadas de igual porcentagem. É um tipo de válvula que vocês vão provavelmente ver na disciplina de instrumentação industrial. Um modelo matemático aproximado para essa relação entre a abertura da válvula e a vazão de entrada é dado por essa equação. Então vejo que nesse modelo aqui em particular nós temos uma relação estática. Como assim? Não há uma equação diferencial. Dada o ângulo de abertura da válvula e as constantes K4 e K3, nós conseguimos calcular a vazão de entrada no tanque imediatamente, né? Os aspectos dinâmicos da válvula ficaram associados ao motor de corrente contínua que nós representamos antes. O amplificador de potência é um subsistema que nós vamos imaginar que está sendo utilizado para, a partir do comando enviado pelo controlador, né, controlador esse que nós não estamos considerando, né, a partir de um comando então de abertura da válvula, poderia até vir de outro subsistema, né? Esse amplificador de potência gerará um sinal de tensão contínua que será usado para acionar o motor de corrente contínua.
É um amplificador de potência porque para fazer o motor girar nós precisamos de bastante potência, né? E é isso que esse amplificador provê a partir desse comando em corrente de 4 a 20 mA. Nós podemos representar esse amplificador de potência, né, a sua característica, da seguinte forma, mostrada aqui nessa figura. Aqui nós estamos mostrando que quando um comando de 4 mA é recebido pelo amplificador de potência, é gerado um valor de tensão próximo de um valor máximo negativo de tensão, e quando um comando de 20 mA é fornecido a esse amplificador de potência, é gerado um sinal de tensão próximo ao valor máximo. A ideia é, então, que quando um comando de 20 mA é recebido pelo amplificador de potência, ele produz uma tensão máxima que será usada para acionar o motor de corrente contínua de forma a fazê-lo girar numa determinada direção. Se a gente manda um sinal de 4 mA, que é o limite inferior da escala de, para a transmissão de informação via laço de corrente, uma tensão negativa será usada para acionar o motor de corrente contínua, significando então que a direção de rotação será revertida. E é claro, se a gente enviar 12 mA, 12 mA está exatamente no meio dessa faixa, entre 4 e 20 mA, né? A metade de 12 mA, nós mandaremos 0 volts, né, para o motor de corrente contínua, portanto nós não estaremos forçando o seu movimento numa direção ou noutra direção, né? Esse gráfico ele pode ser representado por uma curva, que é essa que eu coloquei aqui, é uma possibilidade de representar essa curva chamada curva sigmoidal. Ela tem esse nome porque ela tem um formato de S, né? Aqui eu estou representando uma típica curva que aparece frequentemente em engenharia porque ela representa fenômenos de saturação. É o que nós estamos vendo aqui. Finalmente, o modelo para o subsistema transmissor de nível, que é o nosso medidor, né, é o subsistema que está sendo usado para medir a grandeza nível e produzir um sinal de saída, que é um sinal em corrente de 4 a 20 mA. Então, o sinal de entrada para esse subsistema é o nível de água no tanque, e a saída é um sinal de corrente produzido, que vai ser enviado através do laço de corrente. Se a gente então fizer uma simplificação e imaginar que esse é um medidor que tem uma resposta muito rápida, tal que o comportamento dinâmico dele é desprezível, nós podemos dizer que a saída é imediatamente determinada pela entrada. Essa é uma simplificação que muitas vezes fazemos, mas ela só vai ser válida realmente se nós tivermos um medidor de nível que é muito mais rápido do que os outros subsistemas que nós já investigamos. Então, nesse caso, eu estou dizendo, então, estou representando aqui que o valor medido em corrente é uma constante mais uma outra constante que multiplica a variável nível. Então, uma relação afim. Juntando todas as equações, nós temos esse sistema aqui. Nesse sistema, nós podemos ver, então, o sinal de entrada, que é um sinal de comando, em miliamperes, sinal de comando do sistema, e nós vemos a saída, que é o sinal em corrente enviado, que seria enviado para um outro subsistema controlador, né? Então, de fato, essa é uma representação do sistema em malha aberta, né? Não há aqui ainda um subsistema que aproveitará essa saída para determinar essa entrada. A entrada, por enquanto, é arbitrária e a saída é um resultado tanto da entrada quanto das variáveis internas que estão aqui representadas, né? A variável x1, a variável x2. A variável x1 é a corrente de armadura no motor de corrente contínua. A variável x2 é a velocidade angular no motor de corrente contínua, né? A variável x3
é o ângulo de rotação do rotor, do motor de corrente contínua. A variável x4 é o nível do tanque cônico, né? Então, as variáveis de estado, como vocês podem ver, elas estão aparecendo aqui nas equações diferenciais, são 4 equações diferenciais, portanto nós temos um sistema de quarta ordem. Então, um simples sistema como aquele resultou em um sistema dinâmico de quarta ordem não linear. É um sistema não linear porque, especificamente aqui nessa primeira equação, nós temos uma função do lado direito, nessa equação diferencial, que não é uma combinação linear dos estados e da entrada. Em relação aos estados, nós temos x1 e x2, nós temos uma combinação linear. Mas em relação à entrada, nós temos uma função não linear associada ao amplificador de potência que a gente escreveu antes. Essa equação aqui é uma equação linear, é uma equação que mostra uma combinação linear das variáveis de estado. Essa aqui também é uma equação linear, combinação linear das variáveis de estado, né? 0x1 mais 1x2 mais 0x3 mais 0x4 mais 0u vezes u. E essa última equação aqui também é uma equação não linear. Então, como nós temos as duas equações centrais são lineares, mas essa equação e essa daqui são duas equações não lineares, nós temos um sistema não linear. Além disso, também a própria equação de saída é uma equação não linear também. Por quê? Ela é uma equação afim. Né? Seria uma equação linear se fosse uma combinação linear, uma constante vezes o estado 1, mais uma constante vezes o estado 2, mais uma constante vezes o estado 3, mais uma constante vezes o estado 4 e, eventualmente, mais uma constante vezes a entrada. Só que eu tenho aqui uma constante K6 que não está multiplicando nenhum estado. Então, essas três equações, de fato, são equações não lineares.